eu vejo a igreja nessa perspectiva. Nós somos uma grande família, as crianças como irmãos pequenos, né, que precisam do meu acompanhamento, que precisam do meu cuidado. Então, responsabilidade minha também. Os idosos da mesma forma precisam de cuidado. Então, essa instrução que nós vamos receber hoje pela manhã, ela vai ser útil para a igreja. Em algum momento, em alguma medida, isso vai ser utilizado por toda a igreja. O texto que a dona Rosa leu hoje, Colossenses 3:17, ele fala que a palavra de Deus deve habitar ricamente no nosso coração. A palavra de Deus deve ser abundante, é o que deve estar transbordando do nosso coração, a fim de que nós aconselhemos uns aos outros. É na mutualidade. Igreja é mutualidade. Eu estou aconselhando hoje, amanhã eu sou aconselhado. Quantos conselhos eu, mesmo sendo pastor, já recebi e foram bons conselhos, conselhos úteis, necessários para a minha jornada. Essa é a dinâmica da igreja. Então nós precisamos conhecer. Se nós não conhecemos, o que nós vamos aconselhar? Então, um tema assim espinhoso, difícil de ser trabalhado, principalmente numa classe única para adultos. Geralmente é um tema que nós exploramos muito, pelo menos eu, quando trabalhei com juventude, os meninos ficavam até meio enfadados. Porque todo acampamento, não importava o tema, todo acampamento, havia um momento que nós falávamos sobre sexualidade. Muito franco com eles. E a dinâmica que geralmente eu adotava com jovens, todo ano, várias vezes esse assunto era falado. E alguns ficavam, pastor, mas de novo, falei, esse assunto é necessário. Esse assunto é importante. E a dinâmica era a seguinte, eu ficava com os meninos falando sobre esse tema e Carol, a minha esposa, com as meninas. Aí pronto, aí era uma manhã inteira de conversa, sejam jovens, adolescentes. Mas geralmente para adultos a gente não fala muito sobre esse assunto. A gente só entra nesse assunto quando há encontro para casais, né? Que ali os casais estão ali mais voltados para essa temática. Mas geralmente para a igreja toda a gente não fala. E meus irmãos, é um tema assim que nos afeta diretamente. Eu me lembro algumas vezes com o pastor Evandro no púlpito, né? À noite, ele dizia, olha para cima. Eu dizia, mas para que eu vou olhar para cima? A mulher está entrando quase pelada ali. Tem que ficar aqui olhando para o teto. Ele diz, mas não é um tema que precisa falar. Porque todo mundo já sabe. Mas acho que precisa falar. As irmãs que têm mais experiência, né, elas têm que aconselhar essas que estão meio malucas, meio malucadas. Minha irmã, olha, esse traje, né, não está gerando mal-estar. E as irmãs têm que ter liberdade para isso. Muitos acabam acreditando na conta do pastor. Pastor, tem que fazer alguma coisa. Como é que eu, como pastor, vou começar a medir saia, aperto de roupa? Eu sei que está sensual e tem que ser falado. Mas uma irmã, dependendo da abordagem, os pais, o esposo, que às vezes a gente não sabe nem onde está o esposo, parece que não viu a mulher antes de sair de casa. Parece que ele não viu a mulher pulando para entrar dentro de uma calça. Porque para mim tem situações que eu falo assim, gente, vai ter que rasgar quando tirar, que não vai sair. Não sai. Não sai. Ela estava ali, colocou a calça, pulou em cima e entrou. Não é possível. Não é possível. Então, meus irmãos, eu acho que é um assunto que a gente precisa falar assim. A gente não tem que ter medo, não tem que ter receios de falar sobre ele. E eu estou dando um exemplo do que nos afeta. Mas o assunto é muito mais profundo que isso. Tá? O texto base é de Êxodo capítulo 20, verso 14, que versa sobre o 7º mandamento. E aí eu vou utilizar as perguntas do breve catecismo, que são altamente didáticas. Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento é não adulterarás. Transcreve o texto bíblico. Pergunta 71. Que exige o 7º mandamento? A resposta: o 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. Olha como isso daqui já fala muito a respeito desse mandamento. Não é apenas a minha
castidade, a minha pureza, mas a do outro. Eu tenho que ter misericórdia para com a vida do outro. Então, aquilo que eu visto, aquilo que eu falo, a maneira como eu me comporto, isso vai afetar o outro. O mandamento já começa a atingir mais um horizonte aqui de perspectivas, que nós vamos falar ao longo desse estudo. 72, a pergunta 72. Que proíbe o sétimo mandamento? O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações que são impuras. Meus irmãos, esse tema da sexualidade na igreja é complicado, como eu disse, é espinhoso de ser trabalhado biblicamente. E as igrejas que se arriscam a trabalhar esse tema, muitas vezes caem no caminho do legalismo. Apenas a forma externa. E não se trabalha necessariamente a mente, o coração. No século XVI, os rapazes adolescentes gostavam muito de ficar no porto ou nos portos. Meninos de 14, 15, 16 anos, naquela fase de puberdade absurda. E para eles, a pornografia máxima da época, daquele tempo, eram quando aquelas mulheres belíssimas, mas muito cobertas, porque eram vestidos enormes, elas desciam dos navios e elas levantavam a saia para não molhar ou não tropeçar. E eles conseguiam ver um pouquinho da canela. Aquilo para eles era, assim, algo extremo. Era o absurdo da época. Hoje eles não teriam tanta dificuldade, né? Hoje eu acho que eles ficariam loucos. Há vários estudos sendo feitos sobre o impacto dessas imagens pornográficas nas mentes das pessoas, especialmente as crianças. Pasmem, as crianças. Meu filho não vê isso. Meu filho não tem celular. Meu neto não tem celular. Mas na escola tem. Alguém na escola vai mostrar para ele. E nesses estudos está assim sendo evidenciado que aquelas imagens pornográficas na mente de uma criança dá um bug, um conflito cerebral, muitos choques cerebrais, e aquilo ali vai causar algum tipo de lesão. Lesão que eu falo, lesão moral mesmo, na própria criança. O reverendo Augustus Nicodemos foi um homem que, na sua juventude, teve uma vida devassa. Uma vida distante do Evangelho, uma vida suja, é o que ele mesmo relata no testemunho dele. E já naquela idade, o reverendo Nicodemos diz que todos os dias ele luta contra aquelas imagens que estão armazenadas na sua mente. Todos os dias da vida dele, ele tem de lidar com isso, para ter uma vida casta, uma vida santa. Então, trabalhar esse assunto é muito difícil, porque se a premissa for errada, a prática vai ser errada também. A gente sempre trabalha dessa forma, de acordo com as nossas convicções. Nós não temos ações aleatórias. As nossas ações são pensadas, a questão de vontade, a questão de convicções, que são inegociáveis. Quando eu preparava esse estudo, eu vi um absurdo sobre o apóstolo Paulo, que eu falei, gente, mas tá louco, cara. Tá louco, ele tá louco. Paulo não era assim. Um absurdo sobre a sexualidade do apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo era um gay enrustido, que tinha desejos homossexuais, mas nunca praticou. Não tem evidência bíblica nenhuma disso. Não tem. Mas às vezes a pessoa, para acomodar o comportamento dela, ou acomodar a Bíblia ao comportamento dela, ultrapassa limites e propala esses absurdos. Então, muita coisa é dita sobre essa temática. E o fato de serem informações não bíblicas, o resultado são distorções do comportamento sexual
dentro da igreja. Dentro da própria igreja. Lá na igreja de Corinto, e não está assim, a gente pensa, esses absurdos sexuais acontecem hoje. Não, igreja de Corinto, falando da igreja nascendo, havia um sujeito que estava deitando com a madrasta. E o pior, a igreja sabia. Normal. Está normal, está tudo bem. Paulo diz, não, gente, que é isso? Que absurdo é esse? Esse sujeito deve ser chamado à admoestação, ela também. E se ele se mantiver com essa convicção, esse comportamento, achar que é normal, deve entregar a carne dele a Satanás. Paulo age dessa forma. Excomungue, entregue a Satanás, tendo a esperança de que no dia do Senhor ele seja um salvo e Deus faça alguma coisa e salve ele. Então, são situações que estão presentes na igreja há muito tempo. Então, essa desinformação bíblica causa comportamentos com distorções na própria igreja. A desinformação bíblica leva a uma vida distante do propósito divino. Infelizmente, muitas pessoas vivendo mal porque não conhecem a vontade de Deus. Embora em nossos dias a nossa sociedade possa ter mais acesso ao pecado sexual por um smartphone, por um telefone. Por um telefone a pessoa tem acesso. Toda sorte de imoralidades. Os irmãos imaginarem. E grande parte desses pecados são mais aceitos socialmente hoje do que eram há 500 anos atrás, 400 anos atrás, 300 anos atrás. Ainda assim, é fundamental nós termos a consciência de que em nenhum período da história ou do mundo acerca desse assunto, o ser humano se destacou por ter controlado os seus desejos sexuais. Todos os momentos da história. Independente da quantidade de acessos, o ser humano sempre sucumbiu nessa área. Uma área complicada. Como eu disse no início, espinhosa de ser trabalhada. É espinhosa. E vejam que um pastor, Kevin DeYoung, fez uma pesquisa nos puritanos ingleses. Ele conseguiu chegar na Inglaterra e acessar alguns livros de atas. Ele começou a ler esses livros de atas. E ele percebeu o tanto de caso sexual dentro da igreja, de escândalo sexual, de quebra desse mandamento na igreja. Era uma coisa assim, os conselhos gastando muita energia nisso. Muita energia, séculos 17, séculos 18, século 19. Ele olhando as atas, ele falou, meu Deus do céu, é um problema que a igreja enfrenta. E precisa ser trabalhado biblicamente. Os seres humanos do passado e os de hoje são iguais, eles não mudaram em nada, com as mesmas tentações e a mesma natureza pecaminosa. Eu posso lhe dizer com absoluta certeza, se não for mais, tá? É que eu estou pegando por baixo, bem por baixo. Na igreja, dificilmente você vai ver uma pessoa ser disciplinada por mentira. Todo mundo sabe que o sujeito é um baita do mentiroso. Todo mundo sabe. A Bíblia diz claramente que quem mente é filho de quem? Do diabo. E às vezes a pessoa se torna até um oficial mentindo. Mas alguém aqui já viu uma pessoa ser disciplinada publicamente ou privativamente por mentira? Eu nunca vi. Alguém já viu uma pessoa ser disciplinada por fofoca? Já aconteceu só, se a gente chegar no conselho, tem não vou dizer uma irmã, né, que cai muito sobre as mulheres, vamos colocar, tem um irmão que é muito fofoqueiro. Pensa no homem mexeriqueiro. Ele tem que dar um jeito, tem que disciplinar, porque não pode esse tipo de coisa na igreja. Eu nunca vi, irmãos. Eu sou um pastor novo também. Quem sabe eu vejo um dia. Mas a maioria dos casos disciplinares que chegam ao conselho da igreja são de ordem sexual e do casamento. A maioria dos casos. A maioria deles.
E assim, são desdobramentos da coisa, entendeu? Seja uma gravidez fora do casamento, seja um casal da igreja e tem um outro casal e ali o marido acha que o outro está assediando sua esposa, aí gera uma rusga grande, e aí às vezes o conselho tem que entrar, dizer, não é por aí. Eu acho que o conselho da segunda gastou muita energia com futebol, né? Acho que o futebol teve um tempo que ocupou 50%. Mas passou o futebol. 80% dos problemas disciplinares da igreja dizem respeito a esse tema. Sempre foi assim e provavelmente não será diferente no futuro. Aliás, no futuro eu acho que a gente vai ter maiores dificuldades com a chamada disforia de gênero, que não é mais dito assim, né? Disforia de gênero, mas é. A pessoa nasce com um sexo e se sente de outro gênero. Se a pessoa se sentir uma árvore, você tem que respeitar. Se sentir um cachorro, você tem que respeitar. Não. Deus fez a pessoa daquele jeito. A anatomia dela tem uma finalidade, uma função estabelecida pelo próprio Deus. Então nós vamos enfrentar esses desafios. E meus irmãos, os maiores presentes de Deus tem várias dádivas, mas a humanidade não começa com trabalho, necessariamente. O homem começou a trabalhar, mas a humanidade não começa com uma sociedade, com funções, com carreira, mas a humanidade começa com a família. Macho e fêmea, homem e mulher. Deus cria a mulher no início, e Deus dá uma ordem para que eles cresçam e se multipliquem. Então, foi a primeira dádiva que Deus deu ao homem. O casamento, e no contexto do casamento, o desenvolvimento da sua sexualidade, no casamento. Fora do casamento, pecaminoso. Dentro do casamento, deve ser exercitado. É o que a gente fala para os casais. Eu, quando comecei a trabalhar com casais, a via foi outra. Para os jovens, é tentando, conscientizando. Não. No casamento, tem que ter o desenvolvimento da sexualidade. É uma dádiva que Deus deu. Não existe outro relacionamento que possa ser tão íntimo, cheio de vida e alegria, quanto o relacionamento conjugal. Gosto muito da minha mãe, mas eu não fico pelado na frente da minha mãe. Gosto demais. São amores diferentes. É uma intimidade que você não vai ter com outra pessoa. Então, dessa intimidade decorre a família. A família já é o casal. Já não tem filhos, não tem família. Tem família, é o casal. E daí essa família vai ser ampliada. Terão os filhos que têm assim uma passagem por aquele lar. Quem já tem filhos casados sabe disso. Eles ficaram um tempo com você. Se eles se casaram, se eles estão independentes, você conseguiu atingir o patamar. É isso aí mesmo. A gente não cria filho para a gente. A gente cria filho para que eles frutifiquem no mundo, para que eles desenvolvam no mundo. Mas a família decorre desse relacionamento conjugal. E nós sabemos muito bem que o inimigo das nossas almas, o diabo, deixa eu voltar aqui. O inimigo das nossas almas, o diabo, quer destruir a família. Esse é um dos objetivos dele. Ele quer destruir a família distorcendo a sexualidade. Ele usa várias estratégias, usando até mesmo o Estado para destruir a família. Veja como a família é alvo de Satanás. Alguém que atenta contra a família está atentando contra algo que Deus fez, a ordem estabelecida por Deus. Desde que o mundo é assim. Tem que ter casamento, tem que ter união de macho e fêmea para procriação. Se não tiver, vai ter extinção. Vai ser extinção, não tem outro caminho. Então, irmãos, o diabo quer destruir a família e devemos estar preparados para a confusão, a incompreensão, a perversão e a dor. Quanto maiores os presentes de Deus, mais eles estarão propensos a ser distorcidos e pervertidos pelo mundo, pela carne e pelo próprio diabo. Então, quais lições estão implícitas
nesse sétimo mandamento. É isso que nós vamos falar hoje. Primeiro, que eu quero destacar aqui, é o que é o casamento à luz da palavra de Deus. Já vou passar aqui os tópicos, porque aí eu não preciso ficar virando aqui, né? O que é o casamento à luz da palavra de Deus? Gênesis, capítulo 2, nós vamos para o começo de tudo. Primeiro casal. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Complementaridade. Isso daqui é algo que eu trabalho muito quando eu preparo pessoas para se casar. Tem um curso para noivos. Complementaridade. Então, a diferença do seu cônjuge, as preferências dele, é uma dádiva de Deus. Diferentes das suas, para que você seja também tratado em muitas coisas. Não havia nada na criação que pudesse adequadamente complementar Adão. Adão já era uma pessoa, um homem, tinha sua identidade, a identidade dele não ganha altos relevos ou significado com a varoa. Ele já era um ser humano. Ele já sabia quem era. Mas faltava algo para complementar. Não no sentido que a mulher seja algo sem importância, porque o homem também iria complementar a mulher. Essa mutualidade. O que Deus fez então? Ele criou a mulher. E num primeiro momento da criação da mulher, ela é chamada de varoa. E Adão explica por quê. Porque foi tirada dele. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa. A mulher. Existe complementaridade na maneira pela qual a mulher foi formada, no nome que ela recebeu, e como somente ela é considerada uma auxiliadora adequada para o homem. Então aqui tem um princípio que está fixado por Deus desde o início. Quando homem e mulher se unem em um relacionamento de uma só carne, no contexto do casamento, há aí o cumprimento desse propósito divino. Somente um homem e uma mulher podem ser frutíferos. 2 homens não são frutíferos. 2 mulheres não são frutíferas. Isso é um princípio biológico básico. Mas hoje dizer que a grama tem a cor verde pode gerar um problema para a gente, né? Mas é o que a Bíblia diz. E essa união produz a descendência, que naquele tempo era algo vital. Se eles não produzissem descendência, a raça humana seria extinta. Obviamente que, em virtude de problemas médicos ou de idade avançada, para muitos esse objetivo não é possível. Hoje, assim, eu não digo que me arrependo, né? Mas nas reflexões que eu fiz com Carol, a gente postergou para ter filho. Eu sou filho de nordestino. Lá em casa é 10 irmãos. É gente demais. Então, assim, ela tem 3 irmãos, menos um pouco, né? Deram uma controlada ali na natalidade. Nordestino não tem miséria, não. É menino para todo lado. E aí, nós postergamos. Hoje, o conselho que nós damos aos jovens, às vezes nós vemos jovens se casando na igreja, diz, mas são tão jovens. Eu já ouvi esse comentário aqui. 2 casamentos que nós fizemos, muita gente, mas são jovens demais. Gente, olha o tempo dos irmãos. A menina casava com quantos anos, dona Marta? A senhora já casou. Mas tinha meninas que casavam com 17, com 15, com 12. Essa daí ele pegou para criar, né? Terminar de criar.
Então, assim, casava-se muito jovem para que tivesse força para ter os filhos, criar os filhos. E a gente, quando passa dos 35, passar a noite acordado, já não era comigo. Nunca fui de ficar a noite acordado, nunca gostei. Agora, com o menino chorando, é meio complicado para a gente. Já não tem mais aquele pique, né? Já não tem mais aquele vigor. Então, o conselho que hoje nós fornecemos aos jovens é: casem cedo, tenham filhos cedo, não se preocupem com apartamento, com coisa assim. Que às vezes se preocupa tanto com essas questões, às vezes está tudo pronto, mas postergou tanto que passou o tempo biológico. Aí já não dá mais para ter filho. Aí já perde muita coisa. Então, meus irmãos, somente um homem e uma mulher podem ser frutíferos. E o casamento tem essa função também da procriação, da descendência. São pequenas imagens de Deus crentes que nós fazemos e inserimos no mundo. Se há algum legado que nós deixaremos para o mundo, são os nossos filhos. São eles. Negócio de escrever livro, de plantar árvore, de ministério, de trabalho. Você vai aposentar, sua função vai ficar lá, outro vai assumir, talvez faça um trabalho melhor do que você. Eu sou pastor hoje da segunda igreja, amanhã quando eu sair vem outro, vai fazer um trabalho muito melhor que o meu. E tem que ser assim mesmo. Então o legado que fica é a sua imagem, a sua semelhança, seus filhos. É o que a gente pode deixar de melhor para o mundo. Filhos crentes. É o que eu estou trabalhando com meu filho para até ele se converter. Ontem falei que ia vir para a igreja, ele não quer ir para a igreja. Eu falei, não, a gente vai porque a gente é crente. Ele, não sou crente. Não, você é crente. Você é crente. Então a luta está grande. A luta está grande, está complicado. Está trabalhando. Eu tenho esperança em Deus que a gente vai chegar lá, né? Ter filho velho é complicado, irmãos, não é brincadeira não. Então, primeiro, complementaridade. Segundo, procriação. Terceiro, relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo para o relacionamento entre marido e esposa. Efésios capítulo 5, versos 22 a 25, 31 a 32, fala a respeito disso. Que o casamento serve como que uma alegoria para o relacionamento de Cristo e a igreja. É uma pequena amostra para o mundo de como Cristo se relaciona com a sua igreja. Então, casamento biblicamente é isso, irmãos. Deus planejou para que houvesse a complementaridade, a procriação, e para que fosse uma pequena amostra para o mundo de como é esse relacionamento de cuidado de Cristo com a sua tão querida igreja. E Paulo aqui nessa epístola aos Efésios não está se referindo ao mero amor romântico, aquele amor romântico, né, do início, mas em seu argumento ele se baseia na diferenciação de função. O argumento de Paulo é todo montado nessa diferença. O homem deve amar, liderar e se sacrificar à semelhança de Cristo. Essa deve ser a postura do homem. Se alguém tem que morrer, é ele. Se alguém tem que doar o rim para o filho, é ele. Ele vai primeiro. Primeiro no sentido de se sacrificar. Hoje, há uma certa inversão disso daí, né? As mulheres, muitas não querem ser protegidas. Não preciso de homem para nada. Eu não preciso de homem. E algo que eu tenho dito para alguns pais, quando eu tenho oportunidade, se você tem menina, ela vai precisar do marido dela. Não pense você que o fato dela ter um emprego, uma posição, vai dar independência, autonomia para ela. Ela vai precisar do marido dela. Ela vai precisar da proteção dele. Então não crie as meninas crentes com essa perspectiva. Paulo estabelece essa questão do cuidado. O homem tem que estar disposto a morrer, a amar a sua esposa até a morte. A mulher se submete e respeita o seu marido. Como isso aqui é complicado, né? Salão de beleza, então, vou te dizer uma coisa. Às vezes a dona do salão sabe o nome do marido. Quando o João chega lá, ó, o João chegou. João chega com a orelha quente.
Falaram muito mal dele. A mulher que não respeita o marido. Tem mulheres que não respeitam. Desmoralizam o marido. Desautorizam o marido. Tem um momento para você chamar e conversar com seu marido, e pode ter certeza que esse momento vai ter muito mais efeito do que desautorizá-lo. E os conselhos das mulheres são sempre muito preciosos para os homens, porque é uma forma diferente de ver as coisas. Nós somos, via de regra, muito racionais. E às vezes no conselho a gente tem algumas situações, né, que a gente é tomado pela paixão, pela emoção. Eu fico imaginando se fosse o conselho todo feminino. Porque às vezes a gente perde a razão. O homem tende a ser mais racional, mais matemático. E Paulo ressalta essa diferenciação. Mas o que Paulo exorta aos homens é que eles amem a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de sacrificarem por elas. Esse é o ideal de amor que Paulo estabelece aqui. Então, esse relacionamento é estabelecido nessa diferenciação. Não é possível inserir 2 homens e 2 mulheres com vistas a obter esse mistério. Não vai dar certo. Não dá. Isso vai dar problema uma hora, um problema sério, muito maior do que o casal heterossexual. Dependendo da nossa definição de casamento, o próprio evangelho está em jogo. Por isso que esse assunto é importante. Veja que o casamento é utilizado como uma alegoria entre Cristo e a igreja. Há diferença entre a igreja e Cristo, eles não são iguais. A diferença dos papéis, da função, está claríssimo na Bíblia. Eu não sou Deus, a igreja não é Deus. Deus não é a igreja. Então há essa diferença. Então, se o casamento é visto de uma forma moderna por crentes, essa união, 2 iguais, o próprio evangelho está em xeque. Que é a ilustração que Paulo usa para definir o relacionamento de Cristo e a igreja está em xeque. Já não tem nem mais evangelho aí, virou qualquer coisa, menos o evangelho. Nós vemos pastores afamados, até presbiterianos, que mudaram o seu conceito de casamento. Eu nem ouço mais esses senhores, por assim dizer. Não vou nem usar outro adjetivo. Senhores. Não perco meu tempo ouvindo. Caio Fábio, René Quivides, né, tantos outros que um dia tiveram um grande vulto nacional, homens que pregaram o evangelho, hoje estão pregando outra coisa, irmãos. Aquilo que eles estão falando não é evangelho. Já mudaram o conceito de casamento, então prejudicou todo o evangelho. Não vale a pena ouvir esses homens. Colossenses 3,17, habite ricamente dentro de vós a palavra de Deus. Não enche o coração com outras coisas, mas enche o coração com a palavra de Deus. Então, essa é a concepção bíblica do casamento. Quando nós entendemos isso, o 7º mandamento faz sentido como algo que vai muito além do decreto divino. Há uma lógica moral interna que faz com que todo tipo de adultério, fornicação, bestialidade, homossexualidade, prostituição, seja uma violação do projeto de Deus. Projeto de Deus para a vida do homem, para a igreja, para o seu povo. Não que os pecados sexuais sejam os piores. Porque pecado é pecado. Mas eles causam prejuízo para a igreja. Falando a respeito da essência do 7º mandamento. Já estamos caminhando para o encerramento, daqui a pouco. Esse mandamento fala muito mais do que apontar pecados sexuais. Tem como objetivo proteger o casamento e promover o florescimento da família. Eu quero que meu filho se case com uma mulher de Deus. Primeiro ele vai ser crente, né? A luta é essa. Virou um crente, eu quero que ele se case com a mulher de Deus. E eu vou trabalhar por isso com todas as minhas forças até o último suspiro. Então, esse mandamento visa proteger a família. Está além da proibição de relações sexuais extraconjugais. Aí tem alguns textos, né? Mateus 7, 21
a 23, eu vou pedir para alguém ler. Tem microfone fácil aí na mesa, o Lucas? O Lucas estava dando... Quem achar, por favor, Mateus 7, 21 a 23, levante a mão e leia para a gente, por favor. Só um instante. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade, essa palavrinha aí, uma palavra importante nessa passagem. E essa palavra é aplicada à porneia. A porneia, que deu a origem da palavra pornografia, no entendimento dos antigos, especialmente dos judeus mais piedosos e conhecedores da lei, significa relações sexuais ilícitas, prostituição, adultério, homossexualidade, falta de castidade, fornicação. Veja que muita gente diz assim, mas Jesus não falou diretamente contra a homossexualidade. A palavra está aí. Se você pega no radical, na origem da língua grega, você vai se deparar com porneia. E nós sabemos que a nossa língua é um pouco diferente das outras. Existem línguas que uma palavra é um parágrafo para a gente. É um texto. Para a gente entender aquela palavra, a gente tem que pensar em muita coisa. Muita coisa está na palavra. E assim a língua grega. Às vezes uma expressão carrega nela muitos significados, vários desdobramentos. E essa palavra carrega isso. Até mesmo a homossexualidade, bestialidade, todo tipo de perversão sexual, essa iniquidade. Então, Jesus proíbe qualquer tipo de desvio à ordem criada, qualquer tipo de desvio. E ele fala que aqueles que insistem nesse caminho, e nós vamos falar um pouco a respeito desses, e sempre tem na igreja, né, os pecados ocultos, de estimação e a mente cauterizada, nós vamos chegar aí. Mas Jesus diz, olha, no dia do juízo final, eu vou dizer que nunca vos conheci. Eu não vos conheço. Se praticam isso, não conheço vocês, não. E tudo por conta da iniquidade. Mateus 5, 27 a 30 é um texto muito conhecido, ainda no Sermão da Montanha, anteriormente, né, Jesus fala sobre o olhar com a intenção impura. Com a intenção impura no coração. Ele é claro em dizer, olhar com intenção impura. Tudo isso, irmãos, está dentro do 7º mandamento, tá? Está lá, não adulterarás, mas implícito está esse caminho para chegar no adultério. E a gente que acompanha diversos casos, o adultério não acontece, a pessoa acorda de manhã, vou adulterar hoje. Não, não é assim. Adultério tem passos, tem limites que são quebrados, intimidades que são feitas, é um processo isso daí. E Jesus está falando justamente isso aqui. Ele está começando aonde? Na mente. Na mente. Eu fiquei sabendo, às vezes na igreja, quando tem uma separação, eu fiquei sabendo de uma situação que me deixou horrorizado. Eu sinceramente fiquei horrorizado. Uma pessoa divorciar e uma outra pessoa da igreja assediar que divorciou, casado. E o assédio foi tamanho que a família precisou conversar com o cara, a família da pessoa que estava sendo assediada. Irmão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E como que a gente vai falar desse tema? Jesus diz, começa aqui, ó,
na mente. E o que é esse olhar impuro, né? O pecado ocorre não necessariamente por notar a beleza de alguém do sexo oposto. Isso não é pecado. Você achar uma mulher, uma outra mulher bonita, um homem bonito, isso não é pecado. Pecado não está aí. Você também não vai negar a realidade. O pecado ocorre quando esse notar se torna desejo, cobiça e até mesmo obsessão. Aí você já tem um problema. Problema no coração. Então, o adultério é uma questão que está no coração. Quando ele se consuma, e às vezes a gente lida com isso, a pessoa está embriagada por uma paixão. Ela já está num estágio de profundidade muito grande. Para você puxar essa pessoa é difícil. Ela tem que levar muito choque de realidade, ela tem que passar por muita frustração. Porque enquanto ela está tomada da paixão, embebecida pela paixão, é complicado trabalhar isso daí. E Jesus fala, olha, cuidado quando a coisa começa. Se você conseguir cortar no começo, as consequências são muito menores. Talvez nem tenham. Porque você cortou no começo. Porque começa te prejudicando e vai prejudicar alguém. Talvez um casamento, talvez uma família que Deus fez. A coisa vai se complicando, irmãos, de uma maneira muito estranha. Toda vez que eu faço um casamento, eu sempre oro a Deus antes para que Deus esteja presente naquele casamento. Ele esteja lá, abençoando aquele casamento, selando aquela união. É Deus, irmãos, é uma coisa de Deus. Então, como que eu vou atentar contra algo que Deus fez? É semelhante à questão de cometer um aborto. Deus está formando aquela criança e vai lá e interrompe uma obra divina. Então é sério, é um assunto sério. Achar bonito não tem problema, mas quando se torna desejo, cobiça e obsessão, aí sim. Sim. A hora é sempre agora. Eu lembro muito bem de quando eu casei, né? Casei com 18 anos e tendo aula com a Vanildete, e ela disse uma coisa assim que é isso que precisa de acontecer e que o senhor acabou de falar de beleza, de bonito. Então, assim, você pode falar, né? Nossa, o senhor está elegante, pastor. Pronto. E ela disse assim, ó, você está no trânsito, você para no semáforo e você olha do lado, tem um homem bonito, uma mulher bonita. Aí você, nossa, que pessoa bonita, e continua olhando para frente. Agora, se você olhar a segunda vez, terceira vez, e começar, né? Então aí já começa a complicação, não é? E eu não tinha conhecimento disso, sabe? Eu fiquei horrorizado, porque eu pensei que esse problema era maior com os homens. Gente, Jesus fala para os homens é porque a gente tem esse problema sério, né? Da mente se desmantelar. Mas quando eu fiz o aconselhamento bíblico, há 3 anos atrás, ali na minha turma havia várias conselheiras, irmãs que trabalham com mulheres na igreja, falando de mulheres da igreja, não estou falando de gente fora, não, estou falando de mulheres da igreja. Um dos maiores problemas que elas tinham de lidar com mulheres no casamento era mulheres da igreja desejando outros homens. Falando de mulheres da igreja. E elas disseram que isso é muito sério. Na mente da mulher é muito complicado de ser trabalhado no coração da mulher. Então a gente pensa assim, não, é um problema mais dos homens. Não, é um problema do nosso coração, que precisa ser santificado, precisa ser purificado. O senhor ia falar, seu Cláudio? Estava com um comentário, né? Então, acontece de adulterar com a mente, mesmo que o ato não ocorra. Jesus está se referindo a pensamentos, fantasias, leituras, cliques e as mais profundas afeições do coração. Não está fazendo mal a ninguém, mas está desonrando o nome do Senhor. Nenhum de nós está isento dessas palavras de Jesus. Nenhum de nós. No contexto de 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 9, é um outro texto que eu quero me referir, Paulo está passando pela segunda tábua da lei. Que é que nós estamos? A primeira tábua, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mandamentos que dizem respeito a esse relacionamento vertical. E a segunda tábua, os relacionamentos horizontais.
Depois dele falar de forma ampla a respeito desses mandamentos, ele passa a se referir ao 5º mandamento: os que matam pai e mãe. Fala desses, que chegam ao ponto não só de desobedecer, mas matar o pai e a mãe. Ao 6º mandamento: assassinos. Ele também fala desses. E ao 7º mandamento, com 2 expressões diferentes: os sexualmente morais e os homens que praticam a homossexualidade. A expressão para a homossexualidade não se restringia, como muitos pensam, à pederastia, que era o relacionamento de homens mais velhos com garotos. Não, muitos pensam, não, Paulo está falando só desse tipo de relacionamento homossexual. Uma espécie de pedofilia, né? Uma coisa assim. Não. O termo é abrangente mesmo. Então, Paulo vai tratar desse tipo de questão. Aplicações práticas para os nossos dias, né? Lamentavelmente, a nossa sociedade é erotizada. Diferentemente do século XVI, que os rapazes precisavam ir à beira do porto para ver algum tornozelo, a gente acha graça, né? Mas era o máximo que eles conseguiam. Hoje não. Hoje, um telefone na mão de uma criança, de um adolescente, é um estrago muito grande. E nós submetemos os nossos filhos à tela muito pequenos. Tem crianças viciadas em tela. E para ela descambar para esse tipo... E tem crianças viciadas em pornografia, tá, irmãos? Não se enganem, não. Aí pensa na confusão na cabeça da criança. Não tem puberdade, não tem nada. A questão biológica está adormecida, ela está desenvolvendo. E aquele tanto de informação desnecessária na mente dela. O bug que não vai dar nessa mente. Então, hoje, lamentavelmente, uma sociedade muito erotizada. Eu, de vez em quando, sou obrigado a assistir desenhos. Né? E quando eu vejo alguma coisa, eu tiro, já falo para ele que não... Já tenho conscientizado a ele que ele é um menino, ele já sabe disso. Aí teve um dia até que estava passando um desenho lá, esquisito de menina. Ele, não, tira esse desenho que é de menina. Não vou assistir isso não. Mas tem que estar ali, você tem que acompanhar. Dentro do limite da idade da criança. Para a criança receber a informação do pai, da mãe e não da escola. Numa avalanche que vem sobre ela. Então, hoje, nossa sociedade está cada vez mais erotizada. Novelas, nem tanto, que se tornou algo brega, pessoas quase não assistem isso, mas, às vezes, comerciais, séries, filmes, internet, está lá. A 2 toques, 2 cliques, você tem acesso a coisas absurdas. Há um estímulo cada vez mais precoce à sexualidade distorcida, por isso do interesse que as crianças tenham acesso para distorcer a sexualidade delas e elas não constituírem famílias conforme a palavra de Deus. Tudo isso é intencional, isso aí não é aleatório não, é intencional mesmo. Se não destrói o casamento já consolidado, nós vamos destruir a sexualidade dessa criança e ela não vai ter condições de ter um casamento no futuro. Não tem, um casamento bíblico não. Então vejam que é uma luta. Nós estamos numa luta, num embate muito grande. E toda essa flacidez da sociedade em relação à sexualidade tem contribuído para o afrouxamento dos padrões de moralidade, até mesmo no seio da igreja do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente conhecer esse assunto, esse tema, o que circunda a nossa sociedade, mas conhecer o que Deus pensa sobre esse tema. Há muitos tabus dentro da igreja, há muitos entendimentos errados. E eu fico, às vezes, a pensar nas exortações paulinas aos mais velhos. Ele diz assim, olha, as irmãs mais velhas, mais experientes, elas têm que exortar as irmãs mais jovens. Elas precisam fazer isso, para o bem delas, a fim de que elas sejam boas donas de casa. E aí ele fala, a função, elas precisam passar isso para essas meninas, porque se elas não passarem, outras pessoas irão passar outro tipo de moralidade.
E aí você leva um susto, né? Pode acontecer, algo que te assuste. Sim. Hoje eu estou faladeira, né? Eu falo pouco, mas é muito sério. Quanto a isso, há muitos anos atrás, a pessoa não é mais da igreja, da nossa igreja, e eu cheguei para ela, porque ela estava com a roupinha, com a blusa curta e o umbigo todo de fora, a barriga totalmente. E eu cheguei assim, na brincadeira, né? E falei, poxa, esse umbiguinho aqui podia estar guardadinho para o marido, né? Ela só olhou para mim e tal, né? Não falou nada, deu aquele sorriso. Eu falei, eu estou falando com amor, como eu falaria com a minha filha, porque eu te amo com o amor que eu tenho até hoje por ela. Mas ela não sabe que depois, numa conversa, eu junto com outras pessoas, e uma das pessoas chegou e falou sobre o assunto. Como eu sabia que eu tinha falado para essa pessoa, aí eu fiquei assim triste, eu falei, poxa, a palavra de Deus fala, mas eu tenho uma filha, eu vou cuidar da minha filha, eu vou orientar a minha filha, porque a gente fica como intrometida, né? E quanto à roupa das mulheres hoje, e eu vou te falar, eu já doei um vestido meu, porque uma pessoa, eu vi que o elogio da pessoa foi assim totalmente nojento. Porque você sabe como mulher. E eu doei o vestido, porque eu tive nojo daquilo, há um tempo atrás. E hoje eu sou mulher, eu sou da igreja, sou uma serva do Senhor, e eu não quero ser mais santa, porque eu não sou, mas eu visto a minha roupa todo domingo e mostro para o meu marido. Eu desfilo na sala e falo, bem, como está meu vestido? Esse não. Está marcando muito. Eu não venho para a igreja com vestido. Porque, primeiro, pelo meu marido, e para que o outro, eu sou mulher, meu corpo é de mulher. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E aí, quando o senhor falou sobre a vestimenta de algumas na igreja, e eu sempre falo, poxa, que marido, me desculpe os maridos, que marido é esse que deixa essa mulher ir para a igreja? Ou para qualquer lugar? Porque uma vez eu conversei com uma, ela falou, não, essa essa aqui é minha, eu vou lá para... Eu falei, uai, mas você tem uma roupa de ir para a igreja e uma para ir para fora, para em outros lugares? Não, essa roupa tem que ser a roupa de ir para a igreja. Então, assim, maridos, a igreja está com pouco marido, mas tenha cuidado da sua esposa, porque o homem peca no olhar, e é vendo a sua mulher que ele pensa. Então, tenha cuidado. Porque nós, aqui na segunda igreja, eu falo pela nossa segunda igreja, nós temos visto coisa que eu falo, meu Deus, eu tenho mudado de lugar. Primeiro por causa da conversa e por causa de roupa. Então, nós temos que ter cuidado como mulher. Nós temos que ter cuidado, porque tem os pastores, tem os homens da igreja, tem os homens na rua, e nós temos que ser modelo, ser espelho de mulheres diferentes. Outra, última coisa. Veio uma pessoa de outra igreja com tomara que caia. E ela estava com o cabelo jogado para trás. E aí a outra chegou, nossa, você usa esse vestido? Ela disse, aqui na sua igreja eu uso. Lá na minha eu ponho o meu cabelo, eu falei, pois, deixa eu falar para você, não use aqui também não. Viu? Eu disse para ela. Falei, aqui também você não usa esse vestido não, viu? Se você não usa na sua, aqui também você não usa não. Porque você vê algumas com uma... Não use também não. Desse jeito. Então, assim, muito obrigado. Mas é um assunto complicado isso daí. É difícil, essa consciência, mas a mulher sabe quando está sensual. Ela sabe. Não precisa passar nem na frente de uma obra de pedreiro, construção, não. Qualquer lugar, ela vai saber. Então, se não se incomoda com isso, né, tem que pensar realmente. E é o que nós vimos no início do estudo. É um mandamento que visa proteger a você e a proteger o outro, né, não induzir o outro a cair. O senhor falou que a esposa sabe, mas o marido também sabe. Muitas vezes é um investimento estético que o marido faz na esposa, e a gente vê ali uma parceria, porque é uma pena que a igreja está muito vazia hoje. Mas
é um assunto que realmente tem que ser repetido para a igreja toda. E muitas vezes é de comum acordo com o marido. Ele é conivente, porque ele faz um investimento e depois o investimento tem que ser mostrado. Né? É uma pena, uma grande verdade. Eu acho o seguinte, eu conheço maridos que eu falo, você vai deixar sua esposa... E eles gostam de... eu não sei o que acontece parece que eles têm prazer de que outros olham e desejam a mulher dele. Agora, pastor, o segundo caso que o senhor antecipou um pouquinho, por que normalmente no meio da igreja está acontecendo? Pai e mãe estão trabalhando. O que acontece com as crianças? A gente está ficando absurdo. Como as nossas adolescentes estão se vestindo, é um absurdo. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, chega lá, não tem jeito. Vai comprar uma roupa, não, eu quero essa, não tem mais, não tem aquela instrução, não tem tempo para passar, para orientar, para ver na mãe, para ver no pai e tal. E nessa correria toda, os nossos adolescentes, as nossas crianças estão se vestindo do jeitinho do mundo. Ou pior. Então, pais que não trabalhem, ou pais que estão trabalhando e mães também estão trabalhando, eu já estou falando com minhas filhas, vocês estão trabalhando, vão deixar com quem? Como é que vocês vão orientar? A gente já vê que esse negócio acontece, que o Natanael falou, a mulher, o marido está tendo prazer em ela se mostrar lá toda, incrível. É incrível isso. Não sei o que acontece, não. Pastor, eu acho que o problema começa com a nossa filha pequena. Quem compra roupa para ela? Ela não vai na loja, minha filha de 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela não vai na loja sozinha comprar roupa. Aí eu vou chegar, comprar um shortinho já curto, uma blusinha, tomara que caia. Esse foi um critério que, graças a Deus, Deus teve um estudo desse naipe e eu tomei esse cuidado. Então, uma vez a Odara ganhou uma blusinha chamada mula manca, que tinha manga de um lado e de outro. Ela falou, mamãe, eu não uso, vai mostrar meu peitinho. Foi isso que ela falou. Então, eu acho que começa por nós mães. Você vai comprar uma roupa que erotiza sua criancinha, seu bebê, é um bebê, uma criança de 5 anos, 6 anos, 8 anos, é um bebê. Então, assim, começa por nós mães. E quem compra somos nós. Meus irmãos, lá no Nordeste, o homem que gosta que a mulher seja desejada tem um nome para isso. Tem um nome bem claro para isso daí. É a frouxidão, né? Então, irmãos, as nossas orientações finais ou admoestações finais, aos tentados, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 a 13, aqueles que se sentem atraídos por algo ilícito, arrastados para algo contrário à natureza, a palavra de Paulo é cuidado. Fiquem distantes do caminho da sedução. Distante. Se você tem uma fraqueza, já passou por isso, fique distante. No aconselhamento bíblico, é o que nós chamamos de amputação radical. É o que Jesus fala. Se o teu olho te faz tropeçar, arranque e joga fora. Se a mão faz, arranque e joga fora. Jesus não está falando literalmente. Mas, se o uso do smartphone me faz tropeçar, eu já vi servos de Deus não usar smartphone. Não usa. Me faz tropeçar, me dá eu vou amputar esse negócio. O computador me faz tropeçar, eu vou amputar o computador, eu vou tirar aquilo da minha vida. Era antigo isso, né? A revista de jornal te faz pecar, não passa perto da revista de jornal, passa longe dela. Hoje não tem, é raro ter, né? Hoje é raro ter uma revista. Eu não queria falar não, mas eu vou falar. Voltando atrás aí as vestimentas, o que a gente tem visto muito, é uma moda muito estranha. Antigamente, a nossa calça jeans rasgava,
A gente não usava, jogava fora. Hoje, os rasgos das roupas que virou moda tá subindo muito, tá chegando no cós da calça já. E a pessoa veste aquilo tudo um mulambo, que eu costuro, eu falo para minhas clientes, gente, isso é mulambo. Eu tenho que colocar eu falo assim, uma colagem. Eu faço muita colagem naquilo ali, né? Falo, gente, tem que cobrir isso aí. Porque o negócio começa a rasgar de um lado e vai rasgando e aquilo vai soltando os fiapos. O povo vem para a igreja com aquilo, eu acho aquilo horrível. E como eu tenho minha netinha, aí eu falo para ela, ei, esse aí passou da hora de ir para a lata do lixo. Vovó é moda. Moda não, senhora. Isso é muito feio. Então, é uma coisa que a gente tem visto muito, essa moda de jeans, que vai rasgando, e o povo vai usando, e é uma coisa muito estranha. Pastor. E a Bíblia fala da questão do homem se vestir diferente da mulher, tá? Isso ainda está valendo. Eu, às vezes, vou comprar uma roupa, gente, isso aqui é uma roupa de mulher, uma calça muito colada, até o que eu conversei com o próprio Marcos há tempo atrás, os meus ternos são colados, não é porque eu tenho um alfaiate. O alfaiate que me atendia, inclusive, morreu, coitado. Ele me atendia, ajustava os ternos, engorda, emagrece, aquela coisa toda, ele faleceu. É porque os ternos que estão para vender são esses. Você veste, cola no seu corpo e vira uma opressão. Pode falar, presbítero. Pastor, acho que falando no contexto da igreja, a raiz do problema é a liberalização da interpretação bíblica, né? O liberalismo teológico é você flexibilizar aquilo que a Bíblia diz claramente. A ausência de uma leitura ortodoxa das Escrituras. A Escritura é muito clara em relação a tudo isso. Só que você vai conversar com a pessoa, ela vem com argumentos que não são bíblicos. E ela acha que é aquilo que tem que prevalecer sobre o que a Escritura está dizendo. Né? E, infelizmente, isso é uma praga que está dentro da nossa igreja, porque, como está na pergunta 71, o 7º mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e a do nosso próximo no coração, ou seja, nas afeições, nas intenções, nas palavras e nos costumes. Costumes aqui é prática. E as pessoas flexibilizam. Não, na teoria eu posso ter uma coisa e na prática eu tenho outra. Aí como é que eu vou fazer o que a irmã disse? Como é que eu vou admoestar minha filha pequena se eu faço? Ou se eu como pai sou omisso nisso aí? Né? Então é um assunto muito sério e as pessoas às vezes tratam de forma alegórica, ou tratando a gente como se fosse legalistas. Não é legalistas, irmão, é simplesmente uma leitura séria das Escrituras. E é por isso que eu agradeço muito a Deus a gente ter os nossos documentos confessionais, porque eles aprofundam a discussão. Porque as pessoas hoje querem discutir as coisas de forma muito rasa, né? E os nossos catecismos, nossos símbolos de fé nos instruem a discutir as questões de forma profunda. Porque se você lê, não adulterará, se você faz uma leitura rasa, qual que é a leitura? Eu sou casado, não posso adulterar, então eu não faço isso, eu não estou pecando. Acabou a discussão, mas não é isso. Né? E a gente, como crente maduro, precisa se aprofundar nas discussões bíblicas, né? Tendo uma leitura ortodoxa das Escrituras e não flexibilizando. Eu vou trazer esse assunto de volta, talvez não um estudo tão extenso, mas vou trazer. Isso aí ano que vem, pegar um domingo assim bem, esse ano, pastor. Bem concorrido. Hã? Esse ano, desculpa. É que não virou o chip, tá? Mas esse ano eu prometo trazer. Então, caminhando para o encerramento, irmãos, aos tentados, evitem esse caminho. Jó 31:1, Jó diz, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar impuramente para uma donzela. É uma aliança com os meus olhos. Aos rebeldes, aqueles que acham que podem viver assim, não estão fazendo mal a ninguém, estão enganando a si mesmas. Texto que lemos em Mateus. Estão enganando ao seu próprio coração. E a vida cristã é uma caminhada de arrependimento, você sucumbe, mas você tem que se arrepender. Continuar no pecado pode ser um problema de eternidade. E por fim, aos quebrantados de coração, aqueles que reconhecem que já caíram, já pecaram, mas se arrependeram e continuam se arrependendo diante de Deus, evitam esses caminhos,
é a promessa de 1 João 1:8-9, texto que lemos com uma certa recorrência nos cultos, no momento de confissão de pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu quero deixar, irmãos, essas palavras, prometo voltar esse ano com esse assunto, talvez uma pastoral de manhã na escola dominical, de uma forma precisa e cirúrgica, a gente vai ter que abordar, e conto com a ajuda dos irmãos, né? Eu acho que é válido, sim, começar pela necessidade das mais jovens ou dos mais jovens se submeterem às admoestações dos mais velhos. Isso é necessário, é a mutualidade na igreja. Então, se não se submete, aí já é um sinal de, eu quero viver do jeito que eu quero, que eu penso. Relativizar aquilo que não é relativo, isso não é relativo. E, principalmente a mulher, eu penso que sabe quando tem uma vestimenta que passou dos limites. Ela sabe. Se ela sair na rua aqui, andando de carro buzinando, carro parando, ela sabe, saia na rua. Não precisa passar na frente de uma obra de pedreiro, não, que a gente sabe que ali, com certeza, mas é só andar na rua, você vai perceber. Uma mulher que se veste de forma que guarde aquilo que tem que guardar para o seu marido, seu cônjuge, ela não vai chamar essa atenção toda.